Boa tarde, meus irmãos, amigos, pastores, líderes. Que a graça e o amor de Deus esteja com todos vocês. É um prazer enorme poder estar aqui e compartilhar um pouco dessa palavra. Por esses dias, em uma das minhas devocionais, Deus falava comigo algo. Eu conversando com Deus, é bem provável que vocês já tenham passado por isso. Muitas das vezes você foi alvo ou foi a ferramenta que ajudou uma outra pessoa. Pastores passam muito por isso, líderes passam por isso. Às vezes você toca na vida de alguém, esse alguém rompe, vai, e às vezes o líder fica naquele sentimento, naquela sensação de que ele mesmo não foi e ele tem sido usado para ajudar tantas pessoas que estão prosseguindo todas as áreas, profissionalmente, espiritualmente, seja com o rebanho, seja com as pessoas de dentro, seja com os pastores amigos. E Deus me deu uma palavra que eu usei para a liderança e eu queria compartilhar com vocês com o tema O Parto. O tema dessa mensagem é O Parto, baseado no regresso de Jacó, quando sua esposa vai ter um filho. Eu vou ler o texto e a gente vai dar prosseguimento e eu espero que essa palavra possa falar ao coração dos irmãos, como falou o meu coração e o coração da minha liderança. Gênesis capítulo 35, nós vamos ler o verso 9 ao 18, que diz assim: E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou, e disse-lhe: O teu nome é Jacó, e não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou então o seu nome Israel. Disse-lhe mais: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica, multiplica-te, torna-te uma nação. Sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, a tua descendência. Depois de ti, eu darei a terra. Deus subiu dele, do lugar de onde falava com ele. Jacó pôs ali uma coluna, no lugar onde falava com ele, pôs uma coluna de pedra, derramou ali uma libação, deitou azeite e chamou o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Então partiram de Betel, e havia ainda um espaço ou um pequeno espaço de terra ou de caminho para chegar a Efratá. E deu à luz Raquel, e ela teve um trabalho em seu parto. Aconteceu que ela, em trabalho de parto, disse-lhe à parteira: Não temas, porque este filho te nascerás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o nome do menino Benoni. Mas seu pai o chamou de Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que é em Belém. Essa palavra, ela falou muito ao meu coração, porque nós vemos o patriarca Jacó regressando agora à sua terra. Deus vai encontrar ele no meio do caminho. Ele está regressando da casa de Labão, 14 anos de trabalho pela mulher que amava, 14 anos de trabalho pelo prêmio, está voltando ele, suas mulheres, o rebanho, já havia filhos. Eu imaginei a vida pastoral, quando Deus nos faz uma promessa lá no começo, quando nós não imaginávamos onde Deus poderia nos levar ou o que ele poderia fazer no nosso ministério. Como ele fez na vida de Jacó. Jacó, como seu pai, que havia deixado a parentela, Jacó vai ter que deixar a sua terra, por motivos óbvios que vocês, pastores, já conhecem, o motivo pelo qual Jacó teve de deixar sua parentela, sua família e o seu lugar. Só que agora Jacó tem que voltar. Todos nós um dia vamos ter que voltar a algum lugar, um lugar onde saímos, um lugar onde começamos. Sempre há um retorno. É inevitável não voltarmos a alguns lugares. Só que ele está voltando triunfante. Mas ele está voltando depois de 14 anos de luta, de trabalho, de espera. Eu imagino as expectativas de Jacó, que são as expectativas de um líder. Ele vem no regresso e Deus vai falar com ele no meio do caminho. Voltando, regressando. Agora, Deus para Jacó
para dizer para ele novamente que ele já sabia. Ele falou: Jacó é o teu nome. Deus está falando assim: eu te conheço. Eu te conheço além da vida pastoral, eu te conheço no dia a dia, porque afinal de contas foi eu que te chamei. Eu te dei o ministério, eu te dei a família, eu te dei os discípulos que você tem, eu te dei a sabedoria que você usa, eu te dei inteligência, eu te dei força para trabalhar esses 14 anos e conquistar aquilo que você queria. Eu te dei força para você vencer muitos obstáculos. Na verdade, estou contigo desde o teu nascimento, desde quando você agarrou no pé de Esaú. Deus fala: tu é Jacó, cara. Mas eu decidi transformar Jacó em Jael. Ele reafirma a promessa. Eu não sei se já aconteceu com os pastores, mas acontece comigo direto. Deus decide sempre reafirmar comigo aquilo que ele me falou quando eu comecei. Quando Deus me chamou lá atrás. Bem atrás das malhadas, quando eu nem imaginava em pastorear, quando eu não imaginava em ser líder. Na verdade, eu nunca quis ser pastor. Eu conheço poucos pastores que queriam ser pastores, na verdade. Conheço poucos que queriam ser. Na grande verdade, não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu para que fôssemos e desse fruto, e o nosso fruto permanecesse. Mas eu fiquei imaginando a jornada de um pastor, de um líder, na sua caminhada. Jacó está regressando, meio desempregado, tudo que ele possuía, e no meio do caminho, Deus vai falar com ele e reafirma a promessa. Acho que esse é um dos pontos que eu quero deixar para você, que Deus deixou para mim, pastor. No meio da tua jornada, no meio da tua caminhada, no meio do teu trabalho, da tua guerra, da tua luta, Deus ele vai reafirmar aquilo que ele já disse para você. Vai reafirmar o teu chamado, vai reafirmar a tua visão. No mês de junho, eu tive uma guerra espiritual muito grande, terrível. Eu estou num espaço em Guadalupe que eu entrei, como a maioria dos pastores, toda a história minha não é diferente. Eu tenho um espaço de 1.200.000 para pagar, outros têm espaço de 10 milhões, 20 milhões, outros têm espaço de 200 mil. Eu tinha 5 mil reais e Deus me disse que ia me dar um local para eu colocar um povo. E eu achei uma casa, uma antiga casa de show no bairro de Guadalupe. E Deus disse: você vai entrar. Nós entramos, nós tínhamos 5 mil reais, fizemos uma proposta e nós temos 2 anos para poder pagar o ambiente. A gente tem trabalhado muito, muito, muito. E no mês de junho, eu recebi uma visitação e Satanás disse para mim: me diz uma coisa, quanto você tem no caixa? Aí eu parei para pensar, falei: caraca, não tem nada. A grana está toda no prédio aí que a gente gastou, e veio a pandemia, a gente investiu na obra, e eu vou começar a guardar dinheiro agora. E eu ouvi aquela voz: se você não conseguiu até agora, se você não juntou 100 mil até agora, que certeza você tem que vai ter 1 milhão daqui a 2 anos. Às vezes o inimigo tenta nos pegar no meio do caminho para tentar invalidar aquilo que Deus disse antes. Jacó está voltando e Deus vai ter que entrar. Veja que ele já passou pelo val do Jaboque nesse momento. Já teve encontro, ele já teve experiência, ele já trabalhou, ele já viu o fruto. Mas ainda assim Deus precisa aparecer novamente para reafirmar aquilo que havia falado. Aconteceu comigo esses dias. Satanás me visitou e falou: cara, daqui a 2 anos você vai passar a maior vergonha. Foi a maior besteira da tua vida entrar nesse prédio. Foi a maior besteira da tua vida aceitar esse desafio. Era melhor você ficar onde estava, com 100 pessoas, no lugar onde você já tinha dominado. E Deus, então, me visita no mesmo momento e me fez uma pergunta: quantos dias a Bíblia diz que eu levei para criar o mundo? Lógico, a gente não está aqui com questões teológicas, se cada dia valeu 1.000 anos, 100 mil anos, 10 mil anos. A gente está ali nos dias. Foram 7 dias. Não importa se foram 700 mil anos ou 7 mil anos. Eu disse 7. Ele disse: cada coisa foi criada como? Eu falei: com a tua palavra. Ele disse: eu continuo sendo o mesmo Deus. Você está preocupado com 24 meses. E eu posso fazer tudo em 7 dias. E às vezes nós, pastores, ficamos preocupadíssimos com contas a pagar, com metas a bater, com coisas a realizar. E Deus diz assim: você está preocupado com o tempo, mas esquece que eu sou atemporal, eu sou fora do tempo. Né? Aquele centurião disse para Jesus: Senhor, basta uma palavra. Uma palavra muda tudo. Uma palavra muda a história. Uma palavra acerta as contas. Uma assinatura muda tudo. Um haja de Deus e vai haver.
E eu, líder, treinado, estava chorando, agoniado, dizendo, meu Deus, não vai dar tempo. Da onde vai sair 1 milhão em 24 meses? Eu disse, você está preocupado com o quê? O que você tinha quando chegou? Eu disse, eu tinha menos de 100 pessoas. E agora? Aí eu disse a ele a quantidade de pessoas que são. Ele disse, você chegou com menos de 100 pessoas e 5 mil reais, você está preocupado com o quê? Só que coisas acontecem no meio do caminho, disso que eu quero falar. No versículo 16, depois que partiram de Betel, a Bíblia diz que faltava um bom trecho para chegar no seu destino final. E diz que no meio do caminho, nesse trecho que faltava, Raquel vai entrar em trabalho de parto. Cara, como pastores, como isso falou comigo. Aqui tem ensinamentos assim que para mim, né? Isso para mim mexeu muito comigo. Porque existem trechos na nossa vida, trechos no nosso ministério, trechos da nossa família, que muitas coisas podem acontecer. Minha pergunta é, o que você está vivendo agora, pastor? Nesse meio do teu ministério, no meio da jornada. Eu não sei quantos anos de ministério cada um tem. Não sei quanto tempo você é pastor, quanto tempo você lidera, quantas igrejas você tem, qual o número da membresia. Mas uma coisa eu sei, há sempre um trecho, um espaço de tempo entre algo que realizamos e onde queremos chegar. E no meio do caminho algo vai acontecer. No meio do caminho, coisas boas e coisas ruins podem acontecer. E o que vai acontecer no meio do caminho, no meio do trecho? Raquel entra em trabalho de parto. Uau! O homem está vibrando. E a mulher vai ter um filho. Mas o que vai dizer a história? Que no meio do parto, a mulher morre. Eu não sei se você já teve esse sentimento que eu já tive muitas vezes. Que às vezes você diz, era melhor que eu não tivesse feito. Porque parece que o tiro saiu ao contrário, parece que as coisas deram errado. Você dá aquele discipulado, você dá aquela palavra e depois o caldo desanda. O negócio não vai. Eles estão regressando, a família está com ele, agora vem a notícia. Um filho vai nascer, um filho homem. Vocês sabem que naquele tempo um filho homem era algo assim extraordinário. Mas no verso 17 em diante, nós vamos ver 3 atitudes diferentes de pessoas que iam para o mesmo destino, para o mesmo lugar, sabe? Para a mesma igreja, para o mesmo discipulado. Eles estão regressando. E eu vi 3 pessoas com atitude diferente. Raquel, a parteira e Jacó. Olha que interessante. Quer falar comigo? Eu vi que está fora do foco, mas eu não sei como é que é o foco. Tem a ver com o meu foco aqui? Foco como? Calma aí rapidinho, que meu filho está assistindo e falou, você está fora de foco. Eu afasto. Clico na minha tela. Cliquei de novo. No centro da tela, no meio da tela. É porque meu menino apareceu aqui e falou, pai, o senhor está na live fora de foco. Agora ele está dizendo, limpa a tela. Coisas que acontecem no meio do caminho. Limpa a câmera. Vamos ver se é a câmera. Focado novamente. Viu? Coisas que acontecem no meio do caminho. Agora, esse líder está voltando, esse pastor está voltando, essa família está voltando. Voltando de onde? Voltando de onde estavam, voltando com o rebanho, voltando com a vitória, voltando com os moles na mão, mas algo vai acontecer. Raquel entrou em trabalho de parto. Parto fala de frutificação. Parto fala de crescimento. E, às vezes, no meio do crescimento de um ministério, algo pode acontecer. Nós vamos ver 3 atitudes diferentes. Enquanto Raquel ia dando à luz, em meio às dores, a parteira ia dizendo para ela, ânimo, porque o que vai sair de você é outro filho. Em outras traduções diz, é outro menino. Ela está dizendo assim para a mulher, ânimo, ânimo, porque você vai gerar novamente, você vai gerar um filho homem, você vai gerar uma honra de novo, ânimo. Agora, uma pergunta aos senhores, qual é o nome da parteira? Quantos filhos tinham a parteira? Aquela parteira tinha quantos filhos? Ninguém sabe. Será que essa parteira é uma multiplicadora?
Será que essa parteira era uma líder de ponta? Será que essa parteira era uma missionária poderosa? Quem era essa parteira? Ninguém sabe. Mas de uma coisa eu sei: a parteira estava no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa, com as palavras certas. Minha pergunta é: quantas vezes, pastor, quantas vezes, líder, bispo, apóstolo, quantas vezes você esteve no lugar da parteira? No lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, com a palavra certa. Só que você estava no lugar da parteira, uma unção, vou chamar de unção, que nós e nossos líderes, essa palavra vem para o liderado, nós deveríamos ter a unção dessa parteira. Qual é a unção da parteira? Ajudar ao outro dar a luz, ajudar o outro a crescer, ajudar o outro a avançar, independente dos resultados que eu tenho. Aquela mulher para dizer: problema teu, seja a mãe, eu não sou casada com Jacó, eu não sou esposa de Jacó, eu não tenho nada a ver com esse ministério, eu não conheço esse pastor, eu não conheço esse líder, eu não vou ajudar ninguém, meu. Sabe? Eu não tenho nada a ver com isso. Não é da minha convenção, não é do meu grupo, não é do meu meio. Não, a parteira não. Quem tem a visão da parteira não pensa nisso. A parteira só dizia para a outra assim: ânimo, ânimo, porque você vai gerar outra vez. Pastores, nesse momento, eu quero estar aqui com uma parteira. Dizer para você que está me ouvindo agora e para você que está me ouvindo depois da live. No meio da tua trajetória, no meio do caminho, coisas podem acontecer. Nossos ministérios sempre vão ter algo acontecendo no meio do caminho. Mas a palavra para você é: ânimo. Você vai gerar outra vez. Ânimo. Você vai parir outra vez. Ânimo. O que vai sair de você é bom. O que vai sair de você é extraordinário. Deus pôs algo dentro de você e está para nascer. Agora, Raquel, por outro lado, escute bem. Raquel conhecia as promessas que havia na vida de Jacó. Porque qual líder, qual pastor, na sua sã consciência, não compartilha com sua mulher as coisas de seu ministério, aquilo, a visão que Deus deu para o seu ministério. Imagine Abraão quando saiu de casa. Abraão teve de chegar para a dona Sara e dizer: olha, dona Sara, junta as coisas e vamos embora. Ela ia perguntar: para onde? Vamos fazer o quê? E Abraão vai ter que dizer: olha, nós vamos fazer um filho. Nós vamos para algum lugar. E aonde é? A voz que falou comigo, Deus que falou comigo, só disse para mim: vai. Vai que eu vou fazer de vocês pais e mães de uma grande nação. Toda grande visão, todo grande sonho tem que ser compartilhado com o nosso cônjuge. Agora imagina, Raquel ouviu todas as histórias. Raquel viu os milagres. Raquel viu quando o rebanho nascia de acordo com as varas que Jacó fatiava. Raquel viu o rebanho do seu pai sendo transferido para a mão do seu marido. Ela sabia do poder de Deus na vida do marido, ela sabia da promessa. Aquela mulher sabia que Jacó tinha uma palavra sobre a vida dele. Jacó, talvez muitas noites e muitos momentos, falando para ela da terra dele, falando do seu pai Isaac, falando das maravilhas do Deus de Israel. E ele está voltando. A mulher vai ter um filho, ele está feliz. E a parteira, que ninguém sabe o nome, que ninguém conhece a história, ajudando aquela mulher a ter mais um filho e vendo as dificuldades dela, animando-a, dizendo: anima-te, anima-te. Talvez hoje, pastor, você esteja na condição de animar o teu próximo, ou na condição de ser animado. Seja qual for a tua condição, eu quero dizer para você: anima-te. O apóstolo, eu tenho desanimado, o ministério é duro, Jesus nunca disse que ia ser fácil, o ministério ele é complicado, nunca foi descomplicado. Mas uma coisa eu sei: podemos ser como a parteira e podemos dizer ao próximo: anima-te. Sabe, Deus tem me chamado para ajudar alguns líderes e tem dia que eu estou mal, tem dia que o negócio está pegando, tem dia que o couro não está fácil, tem dia que o pau está quebrando. Eu tenho que olhar para o outro pastor e dizer: pastor, anima-te, vai. Bora, Gideão. Esse dia eu estava ministrando: vai, Caleb. Vai, Caleb. Imagina Josué para Caleb. Caleb chega para Josué e diz: Josué, eu vou subir a montanha, eu vou tomar aquela montanha. A montanha estava cheia de gigantes. Os gigantes foram retrocedendo e acabaram subindo e ficando no alto da montanha. Ele disse: eu vou tomar aquela terra, eu vou tomar as colinas.
Eu imagino Josué gritando, vai, Caleb. Vai, Caleb. Imagina aquela parteira, vai, Raquel. Vai, Raquel. Vai, Raquel. O que vai nascer de você é poderoso. Vai, Raquel. Só que quando o filho nasce, Raquel, que deveria abençoá-lo, amaldiçoou. Ela teve uma palavra de ânimo, mas gerou um filho no desânimo. Minha pergunta nessa tarde para você é: você tem gerado frutos no seu ministério com ou sem ânimo? Para você refletir. Com ou sem ânimo? Você tem ido para o culto desanimado? Você tem pregado por obrigação? Você tem dado aconselhamento porque você é pastor e tem que aconselhar? Ou você está buscando ânimo para fazer o que você faz? Será que você está gerando os teus Benoni? Será que você está gerando discípulos? Você está gerando membresia? Você está gerando pessoas debaixo de uma dor na tua alma, debaixo de uma ferida de alguém que foi embora, debaixo de alguém que tentou dividir teu ministério e você está com essa tua crise, em vez de você gerar no amor, em vez de você gerar na fé, no ânimo, você está chamando o Benoni. Eram 3 pessoas no mesmo ambiente: a parteira, Raquel e Jacó. A parteira diz, anima-te. Raquel diz, estou desanimada. E Jacó diz, não aceito o desânimo. O filho vai nascer. E Jacó podia muito bem deixar aquela situação passar e falar, está tudo certo. Era minha mulher, eu respeitava ela. Mas eu duvido que você vai ver um discípulo teu, um membro teu, um liderado teu, um líder teu, um pastor teu interno desanimado, pensando em desistir. Você vai dizer para ele, isso aí, filhão, você está certo? Não. Você vai dizer, não, essa situação não aceita. Eu duvido um casal chegar na tua igreja, que você ama, que você cuida, dizendo, pastor, vou separar. E você vai dizer, não, separa sim. Isso é normal hoje em dia, vamos embora, vamos separar, que é mais fácil. Duvido! Você vai dizer, não, cara, não vai fazer isso não. São essas situações que às vezes nós sabemos o que fazer, mas fazemos como Raquel. No meio da dor, amaldiçoamos aquilo que Deus não amaldiçoa. E se não tiver alguém para nos colocar na rota, no caminho, dizer, cara, olha, eu não aceito isso. Você é muito mais do que essa dor, você é muito mais do que essa perca, você é muito mais do que essa crise. Até a parteira que não tinha nome sabia disso. Quanto mais nós que somos pastores e sabemos o que Deus quer fazer conosco. A parteira não estava grávida. O filho não era dela. Ela poderia dizer, eu não tenho nada a ver com isso, se você vai desanimar, é problema seu. O milagre não é meu. Não tenho nada a ver com isso. O ministério não é meu. O marido não é meu. Não vou me meter nisso. A parteira fez a parte dela. Embora ela soubesse que a bênção era para Raquel, ela não parou de animá-la. Quer ver uma coisa complicada? Quantos de nós, pastores, nos animamos com o crescimento do nosso irmão? Vou até beber aqui um. Será que nós temos prazer mesmo quando o irmão próximo da gente está crescendo? Quando o ministério do irmão cresce, o nosso não? Será que a gente... O que a gente pensa na hora que alguém próximo de nós está crescendo? O que nós pensamos quando o outro está dando, sei lá, né? O cara está dando certo. Mas a gente diz, não é bem assim não, hein? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é prata. Qual é a sensação que nós temos quando ajudamos alguém que Deus faz ele crescer e nós ficamos no nível aonde estamos? Será que você está preparado para receber a unção dessa parteira? Para ser aquela pessoa que vai fazer o outro gerar coisas que você não vai gerar? Será que você vai ser canal de bênção para alguém que pode ter um ministério maior do que o seu? E quando eu digo maior, a gente sabe que não tem maior nem menor, né? Estou falando de maior para você entender o que Deus pode fazer na vida de um e de outro. Mas, o que você tem feito? Como você reage diante disso? Você tem vivido no meio da tua caminhada, no meio da história, onde Deus visita Jacó
E eu acredito que aquela visita já era para dizer para Jacó quem ele era. Porque no momento em que Deus visita, Raquel ainda não está morta. Veja que Deus vai visitar ele antes da perda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu contigo de Deus te visitar antes que algo ruim acontecesse, vamos colocar assim, ou antes que notícia ruim chegasse até você? Você já teve aquela sensação que Deus prepara tudo antes? Quando ele vem e te visita um pouco antes e te prepara, e logo depois de uma notícia, fala assim, caraca, parece que Deus estava me avisando que algo ia acontecer. Ele vai e anima. Deus é o primeiro a animar Jacó, porque ele anima o líder. Ele diz, teu nome é Israel, e você será pai de nações. Mas logo depois, ele perde a pessoa que ele mais amava. Às vezes nós perdemos pessoas que amamos, mas o fato de perder pessoas que amamos não significa que perdemos o ministério que recebemos. Aquilo que perdemos, muitas das vezes, não tira o que recebemos de Deus. Então, pastor, se você tem perdido algo ou alguém, talvez o que você perdeu não significa que você perdeu o seu cajado, você perdeu o seu ministério, você perdeu o seu chamado. Eu não sei como você está, e eu já estou terminando. Eu vim para dizer para você, anima-te. Eu vim para dizer para você, continua. Eu vim dizer para você, seja parteira também na vida de outro. Quando outro pastor, quando outro líder estiver no meio da jornada e coisas ruins acontecerem, chega lá como fez essa parteira. Esquece teu título, esquece a multidão de pastores, de líderes, de ovelhas que você tem, e vai lá como parteira e fala para o teu irmão, você vai romper, você vai gerar, você vai crescer. Eu acredito que é tempo de nós florescermos outra vez. Tempo de sermos renovados. E Deus está nos visitando no meio do caminho, no meio da jornada. Às vezes num regresso, ou às vezes num avanço. Para dizer para nós, o meio não é o fim. E coisas que acontecem no meio não determinam o seu fim. Eu quero que você fique com essa palavra. É tempo do parto. E o tempo do parto é tempo de dores. O tempo do parto também é tempo de conselhos. O tempo do parto é tempo de ajuda. Porque ter filhos sozinho é muito ruim. Gerar um ministério sozinho é muito ruim. Eu fico feliz pela atitude dos pastores amando pastores. Porque gerar sozinho é ruim. Precisamos de amigos, de parteiros, de pessoas que nos ajudem a chegar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de conselho. Eu preciso de amigos. E é bom nós estarmos juntos, porque no meio do caminho, alguém pode nos ajudar até o parto. E alguém pode nos ajudar a chegar no destino que Deus quer, quando coisas ruins acontecem. Que Deus possa falar mais ao coração dos irmãos. Né? A gente tem um tempinho aí. Eu gostaria de ouvir os pastores. Eu tomo posse desta palavra, porque existem momentos que a gente está no meio do caminho e, como o apóstolo Marcelo colocou muito bem, às vezes a gente precisa receber uma palavra dessa de reafirmação, né? Uma palavra que Deus nos dá lá atrás e no meio do caminho a gente, por algum motivo, perde o foco. E daí o Senhor vem e reafirma aquilo. Eu confesso que Deus usou aí poderosamente aí o apóstolo Marcelo, porque eu vim lá do Mato Grosso do Sul há 1 ano e 4 meses com uma palavra aqui para Maringá. E depois de 1 ano e 4 meses eu me vi nessa situação exata aí que ele colocou. Falei, rapaz, antes eu tivesse, foi exatamente isso que eu orei, antes eu tivesse ficado lá, né? O Tiago conheceu toda a nossa estrutura lá em Bataguaçu, não tinha motivo nenhum para sair de lá, né? E eu vim para cá como um desafio. Aí essa semana eu orei, falei, Senhor, era melhor ter ficado lá. Aí agora recebo esta palavra aí, eu tomo posse, tá? Não tem nem condição de ficar falando muito. Que fase é essa, hein? Obrigado, pastor. Obrigado, apóstolo.
Esther Thaís, Esther, a nossa menina que não falta nunca aqui, o papo. O apóstolo realmente desceu a marreta hoje, né? Botou a gente para pensar no chamado, no que realmente tem sentido para a nossa vida, e aquilo que ele falou. Deus sempre nos faz lembrar algo de quando a gente começou, né? Assim como ele fez com Jacó, lembrou, porque é muito fácil a gente esquecer das promessas, muito fácil a gente esquecer dos milagres, até mesmo dos milagres. A gente tem um ranço, igual do povo lá de Israel, de esquecer muito fácil as maravilhas. E realmente é fato que no ministério chega uma hora que a gente cansa, muitas vezes a gente dá mais ouvido às palavras ruins, às situações desgastantes, do que a palavra de Deus. É a parteira que está ali falando, ó, vem algo bom de você, está vindo algo muito bom, e você, mas o nome disso aqui é cansaço, é desânimo, é fofoca, é falando mal de mim, a gente só vê, né? E a parteira está ali, ó, está nascendo, está vindo. Amei a palavra, amei. Me identifiquei demais. Obrigada, apóstolo. Que tremendo, que tremendo. Pedir ao apóstolo Marcelo agora para orar por nós agora. Poder já encerrar, caminhar para o final. Obrigado, meu amigo. Vamos sim, um abraço a todo mundo, abraço ao pastor Diego dos Anjos, Belfor Roxo, que entrou aí também, está conosco. Deus te abençoe, todos os pastores e líderes. O Bispo Moreira, essa oportunidade. Vamos orar e pedir a Deus que no meio da caminhada, no meio dos dias difíceis, às vezes no retorno de grandes coisas que estamos realizando no ministério, no meio de um parto, acontecem coisas trágicas, mas a parteira está lá, não desanima não. E o pai sempre aparece, né? O pai apareceu e disse, a história vai terminar assim, porque essa marca não pode ficar no ministério, o ministério não pode ter a marca de Benoni, o ministério vai ser a mão direita, o ministério será Benjamim. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial com pastores e líderes, obrigado pela vida do Bispo Maurício, pela iniciativa de todos os meus irmãos. Queremos agora pedir ao Senhor essa graça de sermos animados no meio do caminho, da jornada do ministério, o qual muitas das vezes é árduo, difícil, duro. Às vezes não podemos compartilhar com os discípulos, muito menos com a membresia. Mas podemos ter uns aos outros como irmãos e podemos ter a unção da parteira. Um dia mal dizer ao próximo, anima-te, você vai gerar novamente. Podemos dizer ao outro, anima-te, você vai conseguir. Que esta unção esteja em nós, Senhor. Tanto dar e receber. O Senhor nos guarde, nos brinde, nos proteja. Que o ministério de meus irmãos estejam guardados e escudados no sangue de Jesus Cristo. Assim como na vila dos hebreus, o sangue estava na porta e o mal não podia tocar. Que assim nossos ministérios, casas, famílias, filhos e filhas estejam selados no teu sangue. Te agradecemos por tudo que tem feito e fará, pelas grandes coisas que fará. Te agradecemos por tudo que já fez. Te agradecemos por nos visitar no meio da caminhada e nos animar, no meio dos anos, dizendo, levanta-te e anima-te, põe de pé, porque falarei contigo. Te agradecemos, Pai, e a hora que nós oramos no nome de Jesus. Que o ministério dos meus irmãos frutifiquem, cresçam, floresçam, prosperem e multipliquem. Tudo isso para a honra e glória do teu nome. Que naquele grande dia estejamos todos juntos à mesa com o grande rei. Amém.